Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos capacitando, nos ensinando. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos encher, Deus, com a Tua graça. Venha nos capacitar, meu Pai. Venha nos dar, Deus, crescimento espiritual. Que nós possamos amadurecer espiritualmente. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus das nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor repreenda, meu Pai, todo desânimo, meu Deus, toda fraqueza espiritual, toda frieza. Que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo e quebrar, meu Pai, todas as barreiras, todas as correntes, tudo aquilo que nos impede, Deus, de fazer a Sua obra, de fazer a Sua vontade. Tudo aquilo, Deus, que tem desanimado o Seu povo. Que o Senhor vá repreendendo em nome de Jesus. Que o Senhor venha renovar, Senhor, as nossas forças, repreendendo em nome de Jesus toda a enfermidade, toda seta do maligno, Deus, todo levante do inimigo contra as nossas vidas e contra as nossas famílias, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos iniciar fazendo a leitura em duas passagens. Ezequiel, capítulo 37, do 7 ao 10, e Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 5, e o 9, que diz assim: Então profetizei como se me ordenou, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele por eles, sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. E Ezequiel 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa até a banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam nos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam nos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Então nós fizemos a leitura de 2 visões que Deus deu ao profeta a Ezequiel. Primeiro, a visão do vale de ossos secos, onde ele viu muitos ossos, e os ossos estavam muito secos. E Deus disse que era para ele profetizar, e aqueles ossos se juntaram, criaram carne, criaram articulações, se formou um corpo, e depois ele profetizou novamente, e o espírito de vida entrou naqueles corpos, ou seja, eles reviveram. Depois, Deus dá a Ezequiel uma visão do templo, e que jorra água daquele templo, e aquela água ela ia ficando, a cada vez que ele ia andando, ela ia ficando mais funda. Em primeiro então dava nos joelhos, dava nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, até que ela fica tão profunda que era necessário que ele nadasse para atravessar aquelas águas. Então nós vamos estudar essas 2 visões de Ezequiel para mostrar
o que Deus pode fazer com o mundo, né? O que Deus quer fazer com o mundo. Ele quer manifestar vida, ele quer nos encher com o Espírito Santo dele, ele quer avivar aquilo que já está morto. E nós vamos ver que Deus, ao longo da história, desde o dia de Pentecostes, lá na igreja de Atos, já realizou diversos avivamentos na história da humanidade e ele pode continuar fazendo. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre alguns avivamentos que já aconteceram na história da humanidade. Vamos falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel e as mudanças que um avivamento provoca. E o primeiro tópico da lição fala sobre o avivamento no tempo de Ezequiel, calamidade e restauração de Israel. Nós estudamos, inclusive no trimestre passado, a respeito do livro de Ezequiel. E a gente aprendeu que Deus, primeiro, ele deu para Ezequiel uma visão da glória dele e depois ele mostrou tudo de errado que estava acontecendo em Israel. Deus mostrou para Ezequiel as abominações que eles estavam fazendo dentro do templo. Eles estavam oferecendo sacrifício para outros deuses. Eles estavam desobedientes ao Senhor. Eles não faziam nada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com o que estava escrito nas Escrituras. E aí o Senhor diz que por causa disso, por causa dessa desobediência, viria juízo sobre o povo de Israel. Nós vimos também que o povo de Israel, eles não se arrependem. Ezequiel profetiza que o templo seria destruído por causa das abominações que estavam acontecendo ali dentro. Mas eles acreditavam que nada disso aconteceria. E foi exatamente isso que aconteceu. O templo foi destruído, o povo de Israel, ele foi invadido, dominado, eles foram levados cativos para a Babilônia. A gente viu que parte da população ficou ainda em Jerusalém, mesmo ela estando assim destruída. Outra parte foi levada como cativa para a Babilônia, mas tudo conforme o profeta Ezequiel profetizou aconteceu. E aí o Senhor mostra também, através das profecias de Ezequiel, que eles iam passar por esse período de castigo, mas que viria uma restauração, que Deus ia ter misericórdia. Tanto é que durante aquele período, de escravidão, de domínio pelos babilônios no povo de Israel, Deus preservou a nação de Israel. Morreram muitas pessoas, mas não morreram todos. A nação de Israel continuou. Então, a palavra de Ezequiel, lá em 36:11, diz assim: mas eu poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, por amor, pela aliança que Deus tem com o povo de Israel, ele preservou a nação de Israel e continua preservando até hoje. Porque o Senhor, ele tem uma aliança com Israel e ele não vai permitir que o seu povo seja destruído. Existem promessas para Israel e todas elas irão se cumprir. Várias já se cumpriram, mas as que não se cumpriram, com certeza elas se cumprirão. E aí, a profecia do Vale de Ossos Secos, o profeta Ezequiel, ele recebeu a visão a respeito, como eu disse, desse vale repleto de ossos secos. Só tinha ossos muito secos. E essa visão que Ezequiel teve representava o estado espiritual da nação de Israel. Eles estavam mortos espiritualmente. E para esse povo, Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos secos. E havia uma promessa de haver ali um grande avivamento. Então, depois de profetizar, Ezequiel viu aqueles ossos se juntando, ele viu aqueles ossos ganhando corpo, ganhando carne, ganhando juntas, ganhando articulações, todas as coisas, até que o Espírito entrou naqueles corpos, naquele exército de ossos secos, que se transformou num exército de homens, num exército de pessoas, e todos eles foram avivados porque o Espírito de Deus entrou naqueles corpos. Então, essa é
a profecia da chegada de um grande avivamento espiritual sobre a nação de Israel. E aí vem também a profecia do rio das águas purificadoras. Lá no capítulo 37, que nós lemos, o profeta Ezequiel, ele viu um homem, no templo que era um anjo. E ele tinha um cordel de medir nas suas mãos. E ele media uma distância de 1000 côvados, que é equivalente a 450 metros. E ele fala que existia um rio que fluía do trono de Deus, e a cada 450 metros ele ia se tornando mais profundo. Primeiro as águas davam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e depois ele não tinha mais pé. Eram águas tão profundas que ele precisava nadar. E na profecia diz que por onde esse rio passasse, ia surgindo vida, ia ter frutos, ia ter árvores, ia ter peixes, ia ter tudo. E tudo isso ia acontecer na região do Mar Morto, que hoje nós sabemos que não existe vida por causa da quantidade de sal que tem naquela região. Nós já estudamos sobre isso também. A região do Mar Morto antigamente era a região de Sodoma e Gomorra, que Ló escolheu essa região para habitar porque era uma planície maravilhosa, verde, com muitas frutas, com muitas árvores. Era um lugar excelente para habitar, mas depois da destruição que choveu do céu, fogo e enxofre, tudo ali acabou. E a região, ela ficou uma região extremamente salgada e não existe vida por causa da quantidade de sal. Mas Ezequiel recebeu essa visão de que águas que fluem do trono de Deus vai restaurar essa região e vai trazer vida, e isso também simbolicamente representa um avivamento espiritual. Essas águas representam o Espírito Santo de Deus, a gente ser envolvido pelo Espírito Santo, a gente está cercado e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então essas duas profecias, elas estão relacionadas a restauração e avivamento, que é justamente isso que Deus quer e vai fazer com a nação de Israel, mas que ele pode fazer também com o mundo inteiro. A gente vai estudar agora, uma parte mais histórica, são os grandes avivamentos do mundo. Primeiro, na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava numa situação idêntica ao povo de Israel, mortos espiritualmente. Nós sabemos que no início da igreja, quando teve o dia de Pentecostes, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar o evangelho. E as pessoas acreditavam, as pessoas se convertiam, e aquilo foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, e se espalhou primeiramente para a Europa. A gente vê que Paulo ele foi para diversas cidades da Europa. Roma, por exemplo, na Europa. Quando ele fala da ilha de Malta, que o barco ali naufragou e quase que eles morreram, mas Deus preservou a vida deles na ilha de Malta, que é na região da Europa também. Então, o evangelho se expandiu primeiramente ali na Europa e houve um grande crescimento. Só que com o passar dos anos, foi acontecendo um esfriamento espiritual, as pessoas foram deixando, aquele primeiro amor, aquele fogo do Espírito do começo, até que se tornaram frios espiritualmente. Mas o Senhor tratou de trazer avivamentos sobre a Europa. E um que a gente vai falar aqui é um que ocorreu na Alemanha, por volta de 1722, através do conde Zinzendorf. Então esse homem era de uma família cristã e desde criança ele tinha muito interesse pelas coisas de Deus. E ele acabou se tornando um missionário e investiu toda a sua fortuna na obra do Senhor.
até que no dia 13/8/1727, eles estavam reunidos ali para a ceia do Senhor em um domingo, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre aquelas pessoas e deu início à maior reunião de oração de todos os tempos, porque diz que essa reunião de oração durou 100 anos. Imagina, uma reunião de oração que dura 100 anos. E esse avivamento trouxe realmente mudança, transformação ali na Alemanha naquela época. E aí tem um avivamento também na Inglaterra, por volta de 1740, através de John Wesley e de George Whitefield, que são muito famosos, muito conhecidos, que eram missionários muito fervorosos, que buscavam constantemente o poder de Deus, e eles pregavam através da unção do Espírito Santo, para que as pessoas tivessem esse encontro com Deus, para que as pessoas elas tivessem essa experiência com o Senhor. Então, um grande avivamento aconteceu na nação inglesa através da vida desses homens. E aí fala também de um avivamento que aconteceu no país de Gales, através de Evan Roberts, que era apenas um adolescente de 13 anos de idade, quando ele reuniu seus colegas e disse a eles uma visão que ele tinha recebido da parte de Deus, que o Senhor tinha falado com ele, que enviaria um grande avivamento, mas que para isso eles precisavam se arrepender dos seus pecados, eles precisavam abandonar os seus pecados. E o impacto dessa visão foi tão grande que por volta de 1904, 1905, o avivamento começou a espalhar-se por toda a cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. E aí, esses são alguns avivamentos da Europa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também aconteceram vários avivamentos. Tem um avivamento onde Deus usou Charles Finney para que acontecesse um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos. E esse avivamento ele teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquela época, daquele tempo. E aí o outro subitem fala sobre as raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros para pregar o evangelho. E aí ele fundou o Instituto Bíblico Bethel College na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos, quando eles estavam estudando Atos 2, que é justamente quando o Espírito Santo desce ali no dia de Pentecostes, sobre os discípulos que estavam reunidos, aguardando serem revestidos por poder, a partir desse estudo, eles foram batizados no Espírito Santo de Deus. Então, a promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. E a partir daí, muitas pessoas que estavam ali participando desse avivamento, eles cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a se espalhar e a gerar novos avivamentos. E em 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo chamado Santidade, ele foi atraído por esse movimento de fé apostólica iniciado por Parham, e ele era tão dedicado que ele começou a ajudar Parham ali no seu instituto, no seu colégio, dando aulas, e ele também foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, recebeu e começou a falar em línguas estranhas. E esse ano de 1901, ele é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno.
E em 1906, Seymour ele se transferiu para a Califórnia e ali ele começou a pregar a mensagem pentecostal, a mensagem do avivamento na sua própria casa. E as reuniões, elas atraíam tantas pessoas, porque o Espírito Santo descia, as pessoas eram curadas, as pessoas eram batizadas, as pessoas eram salvas, eram libertas, que eles precisaram procurar um novo prédio. Por quê? Porque teve um dia que eles estavam ali buscando a Deus, e o Espírito Santo desceu de uma maneira tão poderosa que desabou a casa, desabou o teto do lugar onde eles estavam. Ninguém se machucou, mas eles precisaram encontrar um novo lugar. Até que eles encontraram um salão que ficava na Rua Azusa. Era um salão que estava abandonado, totalmente precário, mas mesmo assim, eles começaram a se reunir ali, que era na cidade de Los Angeles, e fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. E ali começou o avivamento pentecostal do século XX, que nós conhecemos como o avivamento da Rua Azusa, que impactou o mundo inteiro. E daquele avivamento saíram missionários para vários lugares, inclusive para o Brasil, que deu início à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém do Pará. 2 missionários que saíram do avivamento da Rua Azusa. E o próximo tópico, ele fala assim: os avivamentos mudam a história. Os impactos no mundo. Então é um consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos, eles não impactaram apenas a igreja, mas toda a sociedade. Impactaram a política, impactaram a cultura, impactaram os costumes e os sistemas das cidades e dos países. Então eles trouxeram impactos profundos para o mundo. E quando nós queremos que mude algo verdadeiramente em uma cidade, em um estado, em uma nação, nós sabemos que quem pode fazer isso é Deus. E hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil é de um esfriamento espiritual. A gente vê um levante de ideologias malignas, que estão inclusive dominando pessoas que estão dentro da igreja. A gente precisa clamar a Deus urgentemente por um avivamento, porque é só isso que vai trazer mudança, é só isso que vai trazer transformação nas nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso país, em todas as esferas, em todas as áreas, porque o Senhor é que tem poder para transformar. E historicamente falando, nós sabemos que após um avivamento houve uma transformação na sociedade por causa desse avivamento. Amém? A geração depois dos avivamentos. Então, da mesma forma que é consenso de que existe uma transformação, de que existe uma mudança na sociedade após um avivamento, a gente também tem um consenso de que após esse avivamento, depois de alguns anos, por falta de perseverança, a gente começa a perceber que acontece também um esfriamento. Eu vou usar como exemplo a própria Califórnia, que nós falamos do avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1905, 1906. Houve um avivamento, pessoas foram cheias, muitas pessoas se converteram, houve um crescimento da igreja, houve uma melhora e uma transformação na sociedade por conta desse avivamento. Mas, como não existe uma sequência muitas vezes, os próximos cristãos que vêm não mantêm o fervor, não mantêm a mesma busca. O que acontece? Dá brecha para Satanás entrar. E se os irmãos olharem hoje como está a Califórnia, o que está acontecendo na Califórnia, a decadência moral que está tomando conta daquela cidade, com relação ao uso de droga, a quantidade de usuários na rua, com relação a ideologias malignas,
com relação a crimes, a roubos, a furtos. Então, infelizmente, as pessoas não conseguiram manter a chama acesa, não conseguiram manter esse fervor. E hoje eles necessitam novamente de um novo avivamento, mas nós sabemos que o Senhor, ele é poderoso. Que se o povo buscar, que se o povo clamar, esse avivamento vem. Eu vou ler a conclusão que diz assim: Deus deseja operar nas igrejas do mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos dias. Amém? Nós sabemos que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, quando eles estavam reunidos ali no início da igreja, a primeira vez, o que aconteceu? Jesus falou para eles que era para eles ficarem reunidos, buscando até que eles fossem revestidos de poder do alto. E eles ficaram reunidos ali orando vários dias e várias noites, em oração até que o Espírito Santo de Deus desceu. Esses missionários que eu citei aqui hoje na aula, que foram usados em avivamentos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, se os irmãos forem pesquisar, ler a biografia deles, vai ver a mesma coisa. Todos eles tinham uma vida intensa de oração. Eles oravam diariamente, várias horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então eles passavam bastante tempo na presença do Senhor, bastante tempo quebrantando, buscando, orando, e por causa disso, através da vida deles, o Senhor enviou um avivamento. Então, se nós quisermos viver um avivamento da parte do Senhor, nós temos que buscar, nós temos que orar, porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo que estava ali na igreja primitiva, é o mesmo que estava na Rua Azusa, na Alemanha, nos países Gales, através da vida de todos esses homens, é o mesmo Espírito Santo de Deus. E se nós buscarmos, com certeza nós seremos revestidos de poder do alto. Amém? Hoje, dia 25 de fevereiro de 2023, está acontecendo um avivamento nos Estados Unidos. Desde o dia 8 de fevereiro, numa universidade em Asbury, que fica no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, eles começaram um culto que eles tinham normalmente toda quarta-feira e eles não conseguiram parar. E eles não conseguiram ir embora. E eles estão desde o dia 8 de fevereiro nesse culto. E hoje a quantidade de pessoas é tão grande que não cabe dentro do templo, que tem capacidade para 1.500 pessoas. E as pessoas estão do lado de fora. E cada vez chegando mais pessoas vindo de outras cidades, de outros estados e até de outros países para participarem desse avivamento. E diz que as pessoas sentem uma presença de Deus tão gostosa ali naquele lugar. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo de Deus. E eu vou deixar agora no final do vídeo um trechinho desse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Então nós temos que buscar, nós temos que clamar para que o Senhor venha nos avivar também. Amém? Oh my God. Thank you. Yes, yes.